Então, vamos agradecendo ao plano espiritual por estarmos aqui reunidos para dialogarmos, conversarmos um pouquinho sobre esse tema que eu trouxe hoje para nós, né? É um tema, como a gente estava conversando um pouquinho antes, né? É um tema que traz muitos problemas, muitas alegrias, porque nós colocamos o sentimento também, né? Então, como devo me comunicar? Então, é esse tema que eu trouxe. Esse tema é um tema para a gente refletir e trazer as dúvidas e levantar as dúvidas, e nós vamos conversando o tempo todo sobre ele. Eu acho que vale a pena. Então, o objetivo do nosso tema, né, é abordar o desenvolvimento da troca de informações e suas consequências ao longo do tempo, conforme o grau de evolução de cada um. Então, muitas vezes ainda nós não entendemos, né, essa dificuldade dessa comunicação, e a gente vai ver, né, que ele vai depender do grau de evolução de cada um. Então, nós vamos fazer uma correlação com a argumentação kardeciana também. Então, junto com essa abordagem que nós vamos fazer também uma correlação com a argumentação de Kardec. Então, a teoria da troca de informações, Mitting, né, no livro A Pré-História da Mente, uma busca das origens da arte e da religião e da ciência. Ele fala o seguinte: a capacidade de criar signos e ideias compartilhadas entre grupos a partir de palavras e frases que arbitrariamente significasse algo possibilitou que um número vasto de estranhos pudessem cooperar entre si de maneira eficaz. Acredita-se na evolução dos seres humanos através da história, da troca de informações, como prática realizada pelo homem sapiens sapiens. Então, a comunicação aconteceu desde sempre. Foi uma necessidade do homem, inclusive, de unir, né, a humanidade, esse homem sapiens sapiens, né, justamente para dar início a essa evolução. Segundo Mitting, o surgimento da troca de informações ganhou força com a descoberta do fogo, que aconteceu por volta de 1 milhão de anos atrás. Acredita-se que os hominídeos, mais aquecidos e seguros em torno de uma fogueira, tinham a oportunidade de se comunicar de maneira mais informal. Então, eles, através da dança, né, do movimento do corpo, eles faziam a comunicação. De todo modo, a troca de informações faz parte do nosso cotidiano, mesmo que não intencionalmente. Diante disso, a pergunta da nossa reflexão é: como devo me comunicar? Aqui eu trouxe aquela mão, aquele dedo apontando, né, para o outro, e, no mesmo tempo, eu vou ter 3 dedos apontando para mim mesmo, né? A necessidade da troca de informações. O inferno são os outros, né? Sartre chama a nossa atenção. Mas nós somos animais sociais, como afirma Aristóteles na sua obra, A Política. O homem é um animal político por natureza. Ele quer dizer que, por natureza,
Temos necessidade de viver em sociedade e que precisamos desse convívio. É por reconhecer essa necessidade, cada cidadão deve se responsabilizar pela polis, né? Pela cidade, pelo outro. Então, eu tenho essa obrigação, né, de me responsabilizar pelo outro. Karnal, né, o Leandro Carnal, no livro A Detração, nos adverte: somos todos diferentes uns dos outros. Conviver com a diferença implica em comunicação e é sempre um desafio. Segundo Francis Bacon, conhecimento é poder. Conhecer sobre os outros garante defesa e aliança. Nós vamos ficar sabendo quem oferece risco, quais são as virtudes de quem está próximo de mim, com quem devo me agrupar. Então, conhecimento para Bacon, né, é exatamente isso, né? Eu tenho que ter esse conhecimento, principalmente se eu estiver na política, né? O homem é um animal político. O Espiritismo desenvolve o mesmo conceito de Aristóteles em suas reflexões na vida social. Na questões 766 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta: a vida social é natural? Os espíritos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as faculdades necessárias à vida de relações. Na pergunta 768, nenhum homem tem faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. É por isso que, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então, a gente vai percebendo que realmente, nós nos completamos com o outro, né? O Paulo traz uma reflexão, né, que eu olho e falo, interessante, a Miriam traz outra, a Kátia dá uma sugestão. Então, todos, né, um com o outro, nós vamos nos aprimorando. E, principalmente, se for uma opinião diferente, né? Essa opinião diferente me leva a refletir, e essa reflexão me faz crescer. Então, a importância do outro na minha vida, né, sempre me faz crescer. Os meios de comunicação. O teatro e a literatura ensinam a estrutura da fofoca, né? Então, desde sempre nós tivemos isso, né? Desde a Grécia Antiga, o teatro sempre foi muito presente, muito forte. A personalidade é boa para ser fofocada, se for possível ser transformada em personagem. Isso está no livro do Karnal. O alvo da fofoca deve ser alguém quase estereotipado. Uma rainha com problemas psiquiátricos, um príncipe, né, com pânico, uma corte corrupta, um presidente com problemas alimentares, é adicionado à pessoa e ao anedótico. Então, a pessoa sempre, né, no teatro, sempre vai buscar a pessoa, não o que ela fez, o que ela deixou de fazer, é a pessoa e o anedótico. Aí passa a ser, fazendo parte, né, do teatro.
Alguns escritores não escrevem de forma a fundamentar as informações encontradas. Eles escrevem para as rodas de livros dos aeroportos e as listas dos mais vendidos. Inclui na sua narrativa o tom de suspense e detalhes pessoais ou até mesmo suposições. E nós sabemos, né, que isso acontece até na literatura espírita. Né? Se tiver um tom de suspense, se tiver alguma coisa, a pessoa vai comprar. Né? Não seria restrito às ciências, ao estudo, não. Né? E hoje nós temos que nos preocupar ainda mais, né, com as mídias sociais. O que nós estamos fazendo com as informações que nós recebemos? A gente passa para frente, não passa para frente, e isso nós somos, né, é uma enxurrada de informações. Você não sabe o que você acredita ou não. Então, aqui eu trouxe alguns modos de comunicação. A comunicação é uma troca de informações entre dois ou mais indivíduos, com o objetivo de compartilhar conhecimentos, sentimentos, ideias, entre outros. Eu trouxe algumas. O reconhecimento, elogiar alguém ou algo. Isso faz parte da comunicação. Indulgência, tolerância e entendimento. Maledicência ou detração, depreciação do mérito de alguém ou algo. Boato, notícia anônima que corre publicamente sem confirmação. Ruído, zum, zum, zum. Fofoca. Alguns locais que eu pesquisei vêm do Banto, mas depois eu vou trazer outras informações também sobre a fofoca. E o silêncio, né, que é a privação voluntária ou não de falar, de publicar, de escrever, de pronunciar qualquer palavra ou som, de manifestar os próprios pensamentos. Isso também faz parte o silêncio também faz parte da comunicação. São diferentes formas de comunicação. Os sentimentos e as emoções permeiam a nossa forma de pensar e de agir em todas as áreas da vida. Acreditando nisso ou não, as emoções estão o tempo todo influenciando nossos pensamentos, atitudes e decisões de maneira muito intensa, na forma como nos comunicamos, naquilo que dizemos ou deixamos de falar. Na pergunta 919A, no finalzinho, tem um comentário, né, de Kardec. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa que alguma máxima que, em geral, não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas por um sim ou um não, que não deixam lugar a alternativas. Respostas que são outros tantos argumentos pessoais, pela soma dos quais podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Né? Então, nós mesmos, né, devemos dialogar, né, conosco, né, com o nosso interior e nos questionarmos para ver ainda o que eu tenho de bom, né, e mal. E o que eu posso melhorar me conhecendo. Né? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Agora nós vamos falar dos tipos de informação. Né? Nós nos comunicamos com a linguagem verbal, com o corpo todo e com os nossos sentimentos. Mesmo que não percebemos, esse conjunto é que transmite a mensagem
que transmite a mensagem, transmite a intenção e a ambiência também. Quando conversamos com alguém, a mensagem transmitida vai além das palavras. 7% é linguagem verbal, palavras ditas, é aquilo que eu falo, aquilo que eu afirmo. 38% para a linguagem, no tom de voz e na forma de dizer. Senta aí, né? Aguarda sentado, que de pé vai cansar, né? Isso seria uma paralinguagem, né? 55% expressão não verbal. Um olhar pode dizer muita coisa. As sobrancelhas se erguem, os braços se cruzam, né? Então, um aperto de mão, pelo aperto de mão, você fala assim, nossa, né? Esse é um aperto de mão gostoso, né? Então, o teu corpo fala, né? E tem um livro, né, que tem exatamente esse nome, né? O corpo fala. Agora nós vamos falar dos estilos de comunicação. Na psicologia, a assertividade é o que torna a pessoa capaz de agir de acordo com seus próprios interesses e de expressar sentimentos sinceros, sem constrangimento, ou ainda exigir os seus direitos sem negar os alheios. Né? Isso é um livro, né, da assertividade, né, da Stuart, e a Ganusa também fala sobre esse livro. Sobre esse estilo de comunicação. E ela traz um outro estilo, a Ganusa. Ela traz o passivo, o agressivo e o assertivo, que eu vou falar sobre eles, e a Ganusa traz um outro, né? O passivo-agressivo. Isso é interessante, né? Na psiquiatria é um transtorno, né? Mas a Ganusa ela traz esse outro tipo também de comunicação que existe, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os 4. Então, existem 4 maneiras ou estilos de se comunicar. A passiva, que é evitar conflitos e confrontos, mesmo se isso significar que a outra pessoa não tem razão. Então, se eu for comprar alguma coisa, um, um, um objeto, e aquilo não serve para mim, se o vendedor for empurrando, eu vou aceitando aquilo, né? Porque eu não sei dizer não, eu não sei ser assertiva, né? Eu sou passiva. A assertiva, né? Ela declarar com transparência e honestidade o que você quer, pensa ou sente, mas levando em conta também o outro, né? Então, ela sempre pensa, né, em levar em consideração o outro, isso é uma pessoa assertiva. A agressiva visa vencer sem se importar com as outras pessoas, ela sempre tem razão, não importa o que o outro acha, né? Eu não posso nem achar que o outro possa, né, dar a sua opinião. E a passiva-agressiva, né? Sua agressividade é escondida dos envolvidos, não quer ser descoberta em sua agressividade. Veneno diluído é melhor aceito, né? Então ele vai fazendo as coisas, né? Que nem falam aí, né? Ele vai fazendo as coisas devagarzinho e vai se fazendo de inocente. O bullying, né, é um estilo da maledicência agressiva. O termo bullying deriva da palavra bull, touro, de onde vem a palavra bullying, valentão. O termo faz alusão ao valentão oprimido, intimidando, né, alguém mais fraco ou várias pessoas, né?
Já a expressão bullying corresponde ao conjunto de atitudes de violência física ou psicológica de caráter intencional contra uma ou mais vítimas. 3 figuras centrais estão presentes para o bullying ocorrer: a vítima, o agressor e os espectadores. O próprio Jesus conviveu com agressores diretos e também com diversos espectadores passivos, ativos e neutros. Nós sabemos disso, né? Agressividade na comunicação. Então, as pessoas falam, a coisa está piorando. A família não é mais como antigamente. A escola não é mais como era antes. Então, todo mundo faz isso, todo mundo traz essas impressões, né? Os tempos mudaram e nós também precisamos mudar para encontrar o equilíbrio. Ainda estamos em busca de uma transformação social mais profunda, no qual os valores morais sejam vivenciados nas relações interpessoais como um todo. Precisamos seguir avançando paulatinamente, porém mais conscientes do que precisa ser mudado. Então, nós nos lembramos que os tempos atrás, realmente as crianças eram mais educadas, que a gente via, mas também eles não tinham direito à voz, né? Mesmo que eles estivessem certos, eles eram obrigados a ficar calados. As mulheres também, em muitos países até hoje, né? Então, hoje, né, existe a mudança, existe a falta de limites também, mas é isso que a Ganuza está tentando nos trazer, né? Os tempos mudaram, né? E nós tem que ter esse equilíbrio, aquele equilíbrio que Aristóteles nos trouxe, né? Então, nós estamos nos acomodando ainda, e isso é muito devagar. A Dora Encontre, ela fala no livro Educação da Nova Era, para que haja educação no verdadeiro sentido do termo, impõe-se-nos, antes de mais nada, 2 premissas básicas: o amor e a autoeducação. Amar para educar e autoeducar-se para amar. Ninguém pode aperfeiçoar-se se não procurar cultivar em si mesmo a obra da evolução, né? Então, a gente está vendo que isso é uma evolução, e nós estamos caminhando, sim, né? Nós estamos evoluindo, isso faz parte da lei do progresso, isso são as leis divinas. Então, eu não estou indo, na hora que você escuta essas coisas, né? A coisa está piorando, não está, né? A evolução está acontecendo. É que eu, né, no meu conhecimento, ainda que é muito pequeno, né, a falta de amor ainda é muito grande, né, eu não consigo entender. Então, a assertividade, né, significa aceitar certos direitos e deveres, o direito de dizer não sem se sentir culpado, o direito de dizer o que queremos, lembrando que a outra pessoa tem o direito de dizer não também, de ser tratada e tratar o outro com respeito como seres humanos iguais. Rodin, ele, no livro A Essência da Amizade, ele diz o seguinte: a imensa maioria dos homens não está em condições de medir o seu valor por si mesmo. Necessita medir o seu próprio valor pelo desvalor dos outros.
Esses homens julgam necessário apagar as luzes alheias a fim de se fazerem brilhar mais intensamente a sua própria luz. São como vagalumes que não podem luzir senão por entre as trevas da noite, porque a luz das suas lanternas fosfóreas é muito fraca. Quem tem bastante luz própria não necessita apagar ou diminuir as luzes dos outros para poder brilhar, né? Então, é mais ou menos isso, né? Muitas pessoas seriam agressivas, né? Elas se sentem no direito, né, de apagar a luz dos outros. O reconhecimento, né? Então, como é bom você ser reconhecida. Eu lembro que tinha uma pessoa que eu conheci, fantástica, era um nordestino, era, não é, né? E ele falava que a pessoa precisa do cafuné, né? E a pessoa precisa mesmo, a pessoa precisa desse reconhecimento, né? Nós precisamos dar esse reconhecimento para aqueles que estão em nosso entorno. Olha, que bacana, como é legal você fazer isso, né? Ou você chega em algum local onde estão vendendo alguma coisa, parabéns, que coisa bem feita que você está fazendo. Então, isso é um reconhecimento, a pessoa se sente reconhecida do trabalho que é feito, né? Então, o reconhecimento pode ser entendido como um ato de elogiar alguém por suas características, valores ou por uma tarefa bem-sucedida. Depois, na Revista Espírita, né, de março de 1863, tem uma pessoa que mandou uma carta para Kardec. E ele fala o seguinte: sei que não devo abusar do vosso tempo precioso. Também me privo da felicidade de entreter-me longamente convosco. Direi que lamento amargamente não ter conhecido mais cedo vossa admirável doutrina, pois sinto que teria sido um outro homem. Contudo, não sou médium, nem procuro sê-lo, pois tenho graves aborrecimentos que incessantemente me obsidiam. Tenho um passado de deplorável negligência. Cheguei aos 49 anos sem saber uma única prece. Depois que vos li, oro todas as noites, às vezes pela manhã, e, sobretudo, por meus inimigos. Vossa doutrina me salvou de muitas coisas e me faz suportar os reveses com resignação. Quanto seria reconhecido, caro Senhor, se orasses algumas vezes para mim, né? Então, aqui, o reconhecimento é sempre bem-vindo, né? Então, nós devemos fazer, né, uso dessa comunicação sempre, sempre que possamos, né? Tudo bem até aqui? Indulgência. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 16. Espíritas, queremos hoje vos falar da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, a mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível seria séria e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com perfídia e astúcia. Então, a gente precisa pensar, né, o que eu estou fazendo, né, se realmente, né, eu sou indulgente ou não. A culpa
na pergunta 903 do Livro dos Espíritos. Há culpa em estudar os defeitos alheios? Kardec pergunta. Se é com o fito de os criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os efeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Esse é o meio de vos tornar superiores. Vedes um argueiro no olho do vizinho e não vedes uma trave no vosso olho. Então, aqui seria a indulgência. E agora nós vamos falar da maledicência ou detração. Se a gente for ver no Êxodo, o 9º mandamento é exatamente isso, esse. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e o espaço, o caminho que conduz à perfeição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7:13. A porta larga da maledicência se apresenta para nós constantemente, ainda mais agora, com as redes sociais. Por isso, precisamos conhecer melhor suas características, para podermos estar atentos antes de abri-la. Então, vamos ficar atentos, para não entrar nessa porta larga. Maledicência ou detração é conservadora, preconceituosa, quase nunca gostam de humor, e quando aparece, é em forma de ataques em seus alvos usuais. Então, tanto que é a mesma coisa, a maledicência e a detração, se a gente lembrar do livro do Eco, onde fala da Rosa, onde tem lá o padre... O nome da Rosa. O nome da Rosa, obrigado. Onde ele fala onde tem o padre beneditino, que ele não suporta a alegria, ele fica preso naquele mau humor, porque exatamente quem lia o livro da felicidade morria. Então, é exatamente isso. A maledicência, eles são sempre muito mal-humorados, eles estão sempre falando mal de alguém. Então, isso para a gente, é um alerta para nós. A maledicência e o preconceito. Aí eu trouxe o Karnal, A maledicência, para ele, toda ideia, todo preconceito, todo preconceito, toda ideia elaborada antes do conhecimento concreto, toda concepção anterior à experiência, toda postura priorística, toda opinião sem base real é conceitualmente um preconceito. Ter preconceito é ter uma falha de visão, um procedimento não científico, porque criou opinião sem conhecimento, elabora afirmativas carentes de objetividade,
julga sem ver e afirmar e sem conhecer. Esse é o preconceituoso. Segundo o autor, o preconceito é uma demonstração de medo. O alvo do meu ódio é objeto do meu medo. O medo é um dos pais do preconceito e o ódio é seu filho primogênito. Descartes nos adverte: só admitir como verdadeiro o que parece evidente, evitar a precipitação, assim como a prevenção, né, que seria o preconceito. Na Revista Espírita, de outubro de 1866. Só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens na Terra, pondo um freio nas paixões más. Só ele pode fazer reinar a concórdia entre eles, a paz e a fraternidade. É ele que destruirá as barreiras dos povos, que fará caírem os preconceitos de casta e calar os antagonismos de seitas, ensinando aos homens a se olharem como irmãos chamados a se ajudarem mutuamente e não a viver uns às custas dos outros. Né? Então, tanto né, a filosofia como o espiritismo também, né, trata o preconceito da mesma forma. As máximas de Pitautep, né, seria o papiro de Price, trata das virtudes humanas, a grande lei de Maat, no Egito, né? Era um vizir, o vizir seria um tipo de um administrador, né, do rei de Tancrés, na quinta dinastia do Egito, de 2414 a 2375 a.C. Então, naquela época, já ele também trazia, né, a 23ª máxima: não repitas um rumor maledicente, não escutes. Esta é a maneira de se expressar daquele que tem o ventre ardente. Então, o coração seria as boas paixões, né? E o ventre seria as más paixões. Então, desde essa época, eles já falavam, né, que as pessoas maledicentes teriam o ventre ardente. Que o rumor maledicente seja lançado à terra, não fales dele em absoluto. Então, são 40 e poucas máximas que tem nesse papiro, né, que foi encontrado quase intacto, né, pelo Price, é um francês. E aqui nós vamos ter os 3 filtros, né? Frase atribuída a Sócrates sem comprovação documental, né? Então, essa história dos 3 filtros, né? Ela é atribuída a Sócrates, mas não tem nenhum documento, né, que isso é verdadeiro. E diz que chegou uma pessoa para Sócrates, né, e disse que tinha um comentário para fazer, né, de um amigo dele. E Sócrates, antes que ele começasse a falar, Sócrates perguntou para ele se era verdade, né, se existia, se era verdade. E a pessoa disse que não sabia, que ele tinha ouvido, mas ele não tinha certeza se era verdade. E Sócrates falou para ele que então iria para o segundo filtro, né? Que o outro filtro seria, né, a gentileza, né, ou a bondade, se era bom aquilo que ele ia falar, né? E ele falou de forma alguma, né? Não é uma coisa boa, muito pelo contrário.
E Sócrates perguntou para ele: se não é verdade, se não é bom, vamos para o terceiro filtro, que seria a utilidade. Será útil, né? De alguma forma, ele estar falando aquilo. E o rapaz falou que não, né? Que não era útil. E Sócrates falou: se não é verdade, se não é bom, se não é útil, não me interessa saber, né? E a gente, aqui eu trouxe três histórias, três boatos, né? Que a gente viu, a gente começa a perceber que não era verdadeiro, não foi gentil nem bom e nem foi útil, né? No século I, o Senado romano declarou guerra contra Cleópatra e Marco Antônio. O governo egípcio decidiu soltar um boato que Cleópatra havia se matado para estancar a guerra. O boato se espalhou, Marco Antônio acreditou, acabou cometendo suicídio. E logo depois, Cleópatra também se suicidou. No século XIV, quando a peste negra assolava a Europa, milhares de judeus foram perseguidos e mortos. Os rumores diziam que o diabo os estava protegendo da praga. Essa mentira passam a ser base para que os judeus fossem perseguidos por séculos, né? E nós sabemos disso, que eles foram perseguidos por séculos. No século XVIII, às vésperas da Revolução Francesa, surgiram rumores que a nobreza havia plantado bandidos para aterrorizar camponeses, para acabar com o movimento revolucionário, o grande medo, né? E as revoltas camponesas. Isso gerou, né, um grande medo, né, na população, onde houve ataques em castelos, queimaram castelos e tudo mais. Então, esse é o resultado dos boatos, né? Como eles são nocivos. Papéis assumidos durante o boato. Existe o prudente e o sensato, né? Esse vai procurar a veracidade da informação, é o que todos nós devemos fazer. O agitador sente o prazer em estar diante de uma suposta informação quente, quentíssima, né? Reveladora, polêmica, extraoficial. O justiceiro justifica o ato de divulgar a informação. O boato acaba se tornando uma oportunidade de difamar pessoas. A vítima, né, torna-se um divulgador do boato para dizer que não concorda, que ele acha um absurdo o que estão falando, né? E ele faz isso para ajudar, mas ele acaba espalhando esse boato. E o mexeriqueiro, né? O boato é uma oportunidade para falar das pessoas e situações envolvidas. Então, o boato, né, é também frase atribuída a Platão, sem comprovação documental também. Pessoas normais falam sobre coisas. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas mesquinhas falam sobre pessoas, né? Então, isso, né, é atribuído a Platão, mas não tem comprovação, né? E muitas vezes os boatos são mísseis teleguiados, então a gente não pode esquecer disso, né? Principalmente na política, né? Na parte econômica, na parte social, sempre vai ter, né, os boatos teleguiados, né? São informações, né, com certeiras, vamos dizer assim. A história oculta da fofoca.
né? Essa é muito interessante, né? Gossip, né? Seria atualmente traduzido como fofoca. O termo fofoca é empregado até hoje como algo fútil e de natureza feminina, mas não era bem isso que significava. Por trás desse termo tem muito mais sobre a amizade feminina e que, com o tempo, o termo foi mudando. Imputar um sentido depreciativo é uma palavra que indicava amizade entre as mulheres. Ajudou a destruir a sociabilidade feminina que prevaleceu na Idade Média, quando a maioria das atividades executadas pelas mulheres eram de natureza coletiva, e principalmente nas classes baixas. As mulheres formavam uma comunidade coesa, que era a causa de uma força sem par na era moderna. Então, as mulheres, elas lavavam roupas juntas, elas cozinhavam juntas, na hora do parto elas se uniam, né? Faziam, né, remédios, né? Uma ensinava a outra, tanto até hoje, né, ainda existe isso, troca de receitas, remédios, plantas, né? Então isso tudo fazia parte dessa comunidade feminina. Elas iam em tabernas, tomavam seus vinhos com as amigas, né? Ao longo do tempo e como meio de controle das mulheres, o termo Gotzi, né, foi mudado e tinha tanto aparato do Estado quanto da Igreja. Então, o Estado e a Igreja se uniram contra as mulheres, né? No século XV, elas ainda tinham algum privilégio social, mas as coisas foram mudando, de modo que era necessário criar um modelo de feminilidade servil durante o desenvolvimento da sociedade capitalista. Isso quem escreveu foi a Silvia Federici. É uma italiana, né, radicada nos Estados Unidos. Mulheres e Caça às Bruxas. Ela tem vários livros. Para isso, as mulheres deveriam ser sempre as esposas obedientes, a mulher que não possuía sexualidade, subordinada ao marido, e que tudo isso seria o comportamento natural, fazendo com que a independência que gozavam antes fosse completamente desaparecida. Então, elas não podiam nem andar juntas, né? Que seria uma homossexualidade. No século XVI, a posição social das mulheres havia começado a se deteriorar e a sátira deu lugar ao que, sem exagero, diz a Silvia, pode ser descrito como uma guerra contra as mulheres, especialmente das classes baixas, que se refletia em um número cada vez maior de acusações por bruxarias e de agressões contra esposas tidas como rabugentas e dominadoras. E aqui até foi usado esse aparelho, né, como freio de rabugentas, chamava. Então, era presa na língua da mulher, onde ela não poderia falar. E a mulher era levada em praça pública para mostrar, né, que quem mandava era o homem e a mulher não podia mais falar, né? Isso está bem descrito em 2 livros dela. Então, aí é a origem da fofoca. E o silêncio, né? Frase também atribuída a Freud sem comprovação documental. O homem é dono do que cala e escravo do que fala.
Agora, sim, isso Freud fala, né, o que está aqui, Freud fala. O pensamento é uma das poucas coisas que nos pertence em sua totalidade. Ninguém consegue penetrar neles. Já o que dizemos ou escrevemos pode nos escravizar. Na fala ou na escrita, revelamos sem perceber carências, preconceitos e medos. Para Freud, toda conduta tem uma consequência e tudo o que você fala revela quem você é, né? Então, a nossa preocupação exatamente do nosso inconsciente, né? O que eu estou falando ou deixando de falar. Kardec, na viagem espírita, em 1862, a primeira viagem que Kardec faz, ele fala sobre o silêncio. Quando as coisas caminham por si sós, porque estão se bater em ataques sem proveito. Quando um exército percebe que as balas do inimigo não o atingem, ele deixa atirar à vontade e desperdiçar suas munições, bem certo de poder agir melhor depois. Em semelhante caso, o silêncio é muitas vezes um estratagema. O adversário, ao qual não se responde, julga não haver ferido suficientemente ou não ter encontrado o ponto vulnerável. Então, confiando no sucesso que imagina fácil, descobre-se e debanda em disparada. Uma resposta imediata o teria posto em guarda. O melhor general não é o que se atira de corpo e alma na refrega, mas o que sabe esperar e calcular o momento certo. Foi o que aconteceu a alguns dos nossos antagonistas, vendo o caminho por onde se aventuravam. Era certo que neles se afundariam cada vez mais. Aqui a 24ª máxima do Pital Tepe, onde fala o seguinte: a palavra é um produto precioso que te cales, se não podes dizer nada que seja de verdadeiro auxílio. Fuja da verborragia fútil, não rompa o silêncio. A palavra não deve se tornar um mero ruído. Então, os egípcios lá atrás, eles já traziam também a importância do silêncio. E para terminar, né, a boca, Lucas, né, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Nos negando em ter um formador de opinião e de não sair por aí sem saber como me comunicar, sem conhecimento, falando igual o papagaio de pirata, vamos nos lembrar dos ensinamentos de Sócrates e Kant novamente, quando ambos nos colocam uma missão árdua e suave, o autoconhecimento e de sermos autônomos, saber pensar por nós mesmos. E aqui eu trouxe a importância das palavras, né? É um provérbio chinês. Tais como penas jogadas ao vento na montanha, são as palavras, são irrecuperáveis, irrecolhíveis. Desaparecem ao controle do homem. As palavras ecoam, são audíveis. Elas enlaçam, envolvem e consolam. Ora agridem, machucam, ferindo corações. Alço voo e pode construir ou destruir. A bibliografia que eu usei foi essa, né? E
é a nossa reflexão desta noite. Tudo bem? Tudo bem. E aí, todo mundo concorda, não concorda? Fala, Gabriel. Eu gostei muito de tudo que foi explanado aí, muito bacana, legal. Tem aquela frase, né, que diz que é um ditado árabe, né, que é três coisas que não tem volta, né? Palavra maldita, né? Flecha lançada e oportunidade perdida, né? Eu vi essa daí também. É, mas tem uma outra que a minha avó falava que eu adoro, e às vezes eu esqueço de falar quando há muita conversa na família ou entre amigos, né? Apesar de conversar ser muito bom. Mas ela falava assim, que quem fala muito, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Oh, eu conheço essa. É, É o gostei, viu? silêncio, né? É, Eu tentei fazer uma passagem sobre tudo, né, que a gente fala ou deixa de falar, das maledicências, de tantos boatos. Mas o que eu gostei mais foi da fofoca, da história da fofoca. Eu fiquei, vou comprar todos os livros dela, porque eu achei o máximo. você sabe por que que fofoca dá certo? Hum, Porque você só fala mal dos outros. pois é, a maledicência. E não era isso, né? E não era. Ô, Né? Gabriel, é a palavra solta, a flecha aí. Oportunidade Qual? perdida. Tem? A Oportunidade possibilidade. perdida. Oportunidade perdida. É isso aí. Fala, Paulo. Como já foi colocado aí, você fez uma trajetória imensa, né? Você foi lá no Egito, né, nos estertores, né? E passou por uma gama diversificada. Mas você colocou o seguinte, né? Dentro aí das suas colocações, você disse o seguinte, que Tem o tudo grupo, sim. Se você puder botar esse PDF, eu gostaria. Fico... Davi, feche seu microfone, por favor. Thank you. Então, pelo que né, nós podemos deduzir, basicamente, é tudo decorrente da ignorância, né? A ignorância é essa postura estagnada na qual nos encontramos. Então, nós temos dificuldade de entender a pluralidade, porque o ser humano é plural, mas ele é plural e é uno. Então, nós queremos impor o nosso uno pela dificuldade de entender essa pluralidade. Eu estou colocando isso porque semana passada estava apresentando aí uma entrevista sobre como agir em relação aos moradores de rua, principalmente aí na cidade de São Paulo, né? E o que foi enfatizado foi justamente isso, que não há uma regra geral que possa resolver os problemas, porque ali existe uma pluralidade de pensamentos e de condições, né, diversificadas. Que o trabalho seria muito difícil de ser realizado, porque é preciso buscar ou conversar para ver as necessidades de cada um, porque lá tem há famílias, há drogados, há perturbados, enfim, é uma infinidade, uma gama muito grande. Mas, e foi citado justamente isso, né? A unidade na pluralidade, né? Sim. E, porque nós somos unos,
mas nós somos plurais também, nós somos uns dentro da pluralidade, e nós temos essa imensa dificuldade. Então, aí, tudo isso que você colocou, da fofoca, da agressão, do modo de agir, ativo, passivo, é em função, basicamente, dessa nossa ignorância, dessa nossa estagnação em poder compreender, né, que há diferenças e que nós queremos impor a nossa, né, ao nosso uno, vamos dizer assim. A nossa vontade. É. E é o que Aristóteles fala, né? Nós somos animais políticos, né? E a Exato. polis, o que seria? Seria a cidade. E como é difícil para nós entender o outro. O próprio Karnal fala, né? Essa dificuldade de eu estar com o outro. Exato. Né? Inclusive, na essência, acho que é o Parmênides, né, que enfatiza essa questão do uno né, na pluralidade. Né? Então, só que daí, claro que isso ele ficou só digamos, na identificação né, do ser humano. Mas quando você joga isso na convivência, né, aí a coisa toda realmente complica, né? Porque é difícil, né? Por isso aí precisarmos do Kant, né? E também você mencionou aí o Freud, né? Nessa questão Freud. do pensamento que bate exatamente com nós somos né? Nós somos livres só no pensamento. Só no Saiu pensamento. daí acabou. Né? E tá muito em voga essa voga, tá muito assim evidente essa dificuldade de comunicação, né? Que eu já vou com os meus, né? Com as minhas estruturas e eu já preciso tomar cuidado. Não é questão de ser politicamente correto ou não, né? É questão de poder falar para atingir a pessoa, não? Enfim, atingir Magoar, né? de não magoar e tudo mais, né? E mesmo quando você vai né, nas preleções, que você vai fazer uma preleção evangélica até, do evangelho, você precisa tomar cuidado, porque senão você magoa todo mundo, as pessoas ficam com raiva, elas vão lá em busca né, de um suporte, de um alívio, e acabam saindo de lá com raiva. Ah, mas o expositor falou aqui, que absurdo, não sei o quê, não concordo, né? Então, precisa tomar cuidado, né? É isso. Mas muito interessante aí. Tem muita coisa para, né, passar limpo, digamos, nessas. Muita coisa, né? Pegar um ou dois, mas basicamente, para mim, assim, pelo que eu entendi, é isso, né? É a explicação dessa dificuldade que nós temos, né? De viver na sociedade, né? Na pluralidade. É que Em posição do nosso uno, né? Oi? quando a gente olha o outro, como diz o Levinas, a gente não vê o outro. Você vê a matéria ali, mas você não vê o outro. Você não vê a face do outro. Então, você já quer fazer que o outro viva do jeito que você quer que ele viva. Principalmente morador de rua ou qualquer outro tipo. Quando você vai lá e olhar para ele, quando você vai se comunicar com ele, você não... Por isso que o Paulo falou, tem que saber lá o que a pessoa está pensando, se ele quer sair da rua, se ele não quer sair da rua, como é que eu vou tirar ele da rua? Aonde que eu vou pôr ele se eu tirar ele da rua? Vou jogar ele num lugar qualquer? Entendeu? Então, é essa falta de comunicação que faz com que dê todos os erros possíveis dentro de uma sociedade. E a falta da comunicação é sempre pelo fato de a gente querer que o outro faça aquilo que eu quero que ele faça, e não Sim. aquilo que ele queria fazer, ou gostaria de fazer, ou o que seria melhor para ele. Né? Então, você não vê a face do outro, você vê alguma coisa, mas não vê o outro. Entendeu? E aí é que entra o erro os erros da sociedade entram por aí. Você quer que faça justamente isso, é o seu modo de ser. Ele tem que ser como você acha que deve ser. Como que deve ser. E, de repente, o seu está errado. Sim, é aquele negócio. O dele Eu quero que
Eu quero que meu filho seja advogado. O meu filho não gosta de advocacia. Ele gosta, Exato. sei lá, de qualquer outra coisa, menos de advocacia, mas eu quero que ele seja advogado. É. Nossa, Então eu não estou olhando para ele, estou olhando para mim. é Que a talvez sua eu gostaria de frustração ser no outro. advogado e não sou, entendeu? É a sua frustração no outro. É a minha frustração no outro, É. entendeu? Quer E se aí, quando realizar. quando se lança alguma ideia nova, não tem aquele trabalho de fazer uma pesquisa de campo bem feita, não é meia boca, para realmente saber se aquilo que a gente está pensando em fazer vai dar bom resultado. E se não der bom resultado, vamos ter a presteza de mudar rápido. Não, fica ali enrolando até que a coisa se deteriore de uma vez, aí pensa-se em mudar. Aí pior fica. Aí pior fica. É porque ninguém pensa em fazer, e a comunicação é muito É precária. terrível, né? É É precária. terrível. Nossa, eu comecei a Quanta levantar gente as fala tanta coisas aí. besteira por aí, não sabe nem que Nossa está Senhora. falando besteira, isso que é o É, pior. é. Não sabe nem que está falando besteira. Isso que é o pior. Fala, Pensa que tá fazendo. Davi, o que você queria falar? É, Você não queria o que a falar? Miriam falou é rapidinho. Esse negócio de pegar um morador de rua e não conversar. Eu sempre conversei com morador de rua. E quando eu tinha uns 10 anos, puta, eu apanhava pra caramba. Eu ia conversar com as prostitutas na rua, com 10, 11 anos de idade. E ficava lá, por que você é prostituta? O que acontece? Eu tinha 11 anos. A Eu achava... comunicação, né, Davi? A Nossa, comunicação. elas me adoravam, né? Porque era uma criança, ia lá conversar sobre isso. Aí meus irmãos me entregavam para o meu pai, toca, eu ficava de castigo. Mas a experiência de conversar com um morador de rua é fantástica. Você vê histórias. Tinha um morador que morava aqui de frente à biblioteca, na Pedroso de Moraes, a gente chamava ele de poeta, porque ele vivia escrevendo, né? Eu parava com meus filhos pequenos, ele escrevia um poema para eles, né? E ele não aceitava nada. A gente levava casaco, falou assim, não posso aceitar. Tá bom, dinheiro, jamais. Dinheiro, ele não aceitava. Mas eram coisas, eu tenho os livrinhos dele, eram muito bacanas, né? Então, a gente tem que estar com paciência, aberto, sabe? Porque não é a nossa realidade, né? Tem um sofrimento aí, né? É isso aí. E se Deus quisesse que a gente falasse mais que escutasse, dava duas bocas e um ouvido. Pois, Entendeu? né? Imagina vocês, mulheres, com duas bocas. Tá ferrado. Entendeu? Davi, você vai ler todos os livros que eu vou comprar. Um beijo. Sabe, meu pai dizia uma coisa, Davi, assim, ó, boca fechada não entra mosca. Sim, sim. É Isso outra coisa. esse é fantástico. Boca Não, fechada não entra mosca. na hora que eu trouxe o papagaio do pirata, é exatamente, né? Muita gente só repete, né, o que a gente fala. É verdade. Né? Então, eu acho que é isso aí. Mas precisa tomar cuidado para não ficar muito tempo com a boca fechada. Senão Não é? os Tem que outros fazer com falam medida, pela porque gente ele e falava. espalham os boatos. Mas ele falava boca fechada não entra mosca, porque ele É, falava ouça mais do que fale. E quando falar, lógico, pensa. aí sim. Meu pai era Agora terrível. É assim, agora a você resposta Fábio, olha está aí. na pergunta. A resposta está na explanação. Quantas vezes o professor está falando e eu parava, olhava, e ele acabava respondendo a pergunta dele. E meu pai Fala, falava Cris. assim, se não é para elogiar, cala a boca. Isso aí. Meu pai sempre falava isso. Se não é para elogiar, cala a Como boca. falou no final, isso não é para falar coisa boa, ficar quieta. Acho que eu vi Wittgenstein que falou isso também. Você E tem evita um outro monte de ditado. confusão, né? Não sei quem é. Ele sempre falava isso, dava muita risada. Tem outro ditado popular também, temos uma boca e duas orelhas. Isso tem. É aí. isso aí. Por é isso, aí. ouça mais do que fale, né? Mas aí, você tá vendo Perfeito, como a muito bom, fofoca Eliane. vem de longe? Que bom que Fofoca, vocês boato, fake Muito bom. news, tudo é a Muito mesma bem, o coisa. conteúdo, como sempre. Mudou só o nome. O pessoal antigo Obrigadão. não estudava os filósofos, mas tinha uma filosofia de vida
muito experimental, experimentada, né? O existencial. Deveras. Vinha tudo assim com naturalidade e no momento certo, né? Então, tá bom, gente. Obrigado pela presença de vocês. Miriam, você fica um pouquinho depois? Fico. Tá. Bom, um pouquinho só. Mas vamos agradecendo, então, a sustentação da espiritualidade, agradecendo a presença de vocês, a presença dos benfeitores espirituais, por estarem conosco, nos dando toda a sustentação necessária. Pedindo paz para essa semana, alegria, e que possamos continuar unidos, tentando transmitir um pouquinho, né, do conhecimento que nós nos debruçamos um pouco. Que assim seja, graças a Deus. Gente, obrigado. Beijo. Tchau, boa noite, gente. Tchau, Tchau, boa tchau. Boa noite. semana. Valeu, gente. Obrigada. Boa fiquem com semana a Deus. todos. Obrigado. Tchau, Obrigado, gente. Gabriel. Boa Obrigado, noite. Cris. Tchau, boa Boa noite. semana. Paulo. Obrigada. Beijão, Eliane. Beijo, Tchau, Ney. Leida. Tchau, Boa tchau. noite para você. Ótimo. Tchau, Kátia. 3, 7, 1, 9, 2, 8, 9, 9. Vamos lá. Eu estou ficando só para dar um recado, viu, Eliane? Tá, deixa o pessoal sair, você já dá. É só para dar um recado para você e para a Miriam. Vai acompanhar mais alguém aí até a porta? A Miriam acompanha, pronto. A Miriam acompanhou. Tá. Então, antes que vocês me acompanhem até a porta, deixa eu passar o recado. Ainda bem que você avisou. Senão você já ia trancar a porta. Pera um pouquinho só, pera um Não. pouquinho só. Não, é que na próxima quinta